Nos encontramos no começo da rodovia Luiz Gonzaga, a BR-232, que corta o estado de Pernambuco de leste a oeste. Estamos deixando para trás os terrenos geológicos do Eofenarozoico, do período quaternário, em especial os terrenos contidos no denominado Grupo Barreiras. E depois entraremos logo adiante em terrenos muito antigos, formados no Eocriptozoico. Os terrenos do Eocriptozoico dominam o estado de Pernambuco em quase sua totalidade. E na medida em que nos deslocamos para o interior do estado, ocorre uma diminuição cada vez mais significativa da quantidade de chuvas. Nesse primeiro trecho, aqui em Recife, temos precipitações médias de 2.000 milímetros. Lá em Gravatá, nosso destino final, o índice pluviométrico cai para quase 1/4, ou seja, as precipitações são de 500 milímetros. Isto vai refletir em dois elementos básicos da paisagem. Primeiro, a cobertura vegetal e segundo, os regimes de um rio que trataremos mais adiante. Boa parte da nossa viagem via BR-232 estaremos acompanhando uma falha horizontal conhecida como Lineamento Pernambuco, que embora esteja neste ponto recoberta por sedimentos, será possível observá-la em Vitória de Sotantão, nossa primeira parada. Estamos na altura do quilômetro 39 da BR-232, diante de uma pedreira que foi aberta há quase um século. E graças a essa abertura é que nós podemos observar de forma muito expressiva a falha que nos referimos lá na nossa primeira parada. Conhecida como Lineamento Pernambuco, é uma falha horizontal pré-cambriana, que teve sua origem numa época em que a América do Sul e a África eram um continente só. As rochas mais significativas que podemos observar nesse falhamento são as gneisses, é uma rocha metamórfica pura, a mais utilizada inclusive pela pedreira. Os migmatitos, é uma rocha híbrida, mistura de intrusiva com a metamórfica, que aparece com mais destaque, e uma pequena quantidade de granitos e uma participação significativa também de migmatitos. Aqui está um dos melhores registros visíveis da falha do nosso território brasileiro. Este lindo elemento estrutural que inclusive divide o município de Gravatá, nosso destino final. Chegamos ao município de Pombos. Lá atrás está o primeiro patamar do Planalto da Borborema, nossa província geológica, equivocadamente chamada de serra. Na verdade, o que se chama de Serra das Ursas é um notável conjunto de escarpas de falha, servindo como limite natural entre duas zonas fisiográficas de Pernambuco. A zona da mata, que a gente acabou de deixar, e o agreste. Ali está uma das paisagens com evidências marcantes de uma grande convulsão geológica que teria acontecido no período pré-cambriano. Todo aquele terreno foi soerguido no Eofenarozoico. Em contrapartida, numa luta de contrários, aqueles terrenos que formam grande parte do litoral foram rebaixados. Iremos fazer uma parada na subida das serras para mostrar a presença de uma rocha que foi bastante metamorfizada, que comprova um passado muito convulsivo geologicamente. Estamos no meio da escarpa das Ursas. E à medida que vai se deixando o Vale do Rio Tapacurá, lá embaixo em Pombos, e nos aproximamos do sopé das Ursas, nota-se uma notável mudança na vegetação. De uma vegetação latifoliada, subcadocifólia, para uma vegetação xerófila, arbustiva. E aqui está o registro das rochas do tipo milolíticos, completamente quebrados, o que mostra um passado muito convulsivo, graças ao falhamento que estamos destacando desde a nossa saída de Recife, que inclusive é responsável pelos abalos sísmicos ocorridos em Caruaru e região. A nossa próxima parada, veremos parcialmente a cidade de Gravatá e observaremos o mergulho geográfico em direção à Depressão Sertaneja. Iniciamos então, diante de nós, o percurso da Depressão Sertaneja, aqui no município de Gravatá. Avistamos a sede do município, que está localizado na mesorregião do Agreste e na microrregião do Ipujuca, inserida no Planalto da Borborema. Em face da área dessa bacia ter sofrido uma intensa degradação da cobertura vegetal observada na caatinga hipoxerófila, os picos de cheias são muito rápidos,
bem como o escoamento superficial da água que passa aqui no município. Dissemos anteriormente que o regime de chuvas em Pernambuco diminui à medida que nós avançamos para o interior do estado e que este fato gera duas consequências. A primeira delas é a questão da cobertura vegetal, que foi abordada quando falamos da nítida mudança da vegetação observada entre Pombos e Gravatá, na Serra das Jussas. A segunda consequência refere-se ao regime de um rio, que introduzimos agora há pouco quando falamos das bacias hidrográficas que cortam Gravatá. O regime de um rio corresponde às variações de débito do mesmo, ou seja, há momentos em que a média de volume de água extrapola e há momentos em que ele simplesmente desaparece. Portanto, os rios e as vegetações refletem o clima, assim como os solos. E como é que os solos refletem? Os solos de áreas secas são solos delgados, rasos. Já os solos de áreas mais úmidas são bem mais profundos. Este é um trecho do rio Ipujuca que nasce na comunidade de Serra das Porteiras, em Arco Verde, a 876 metros de altitude. Atravessa 25 municípios, percorrendo 323 quilômetros até sua foz na praia de Muro Alto, em Ipujuca. Gravatá colabora com a bacia deste gigante pernambucano através de diversas nascentes, como a nascente do Riacho do Mel, que, segundo estudos realizados pelo CPRH, que é a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, é um dos principais tributários da bacia na margem direita do Ipujuca. Vamos percorrer o Riacho do Mel e entender melhor a importância hídrica que ele tem, tanto para este rio quanto para a comunidade que nós iremos conhecer daqui a pouco. Estamos sobre a ponte que corta o Riacho do Mel, que deu nome a esta comunidade, que por sua vez ficou famosa nos meios católicos por ter sido aqui o primeiro lugar no Brasil onde Frei Damião de Bozano celebrou sua primeira missa. E apesar desse marco, pouco se faz referência quanto a este fato. Por outro lado, a especulação imobiliária desta parte da cidade tem causado grandes impactos ambientais diretamente relacionados ao Riacho do Mel, que, como vocês veem, não existe riacho, está seco. E isto não preocupa de forma alguma, infelizmente, o poder público local. Segundo o estudo ambiental realizado em 2017 pelo pesquisador Armando Pérez Quintas Neto, graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, o Riacho do Mel é responsável pela formação de uma microbacia, alimentada por uma série de córregos, riachos e pequenas fontes, que em sua maioria tem o seu nascedouro nas regiões de Brejo, aqui em Gravatá. E é para essa região de Brejo que nós iremos agora nos dirigir. A partir desse ponto, já é possível observar as áreas de exceção. Estamos nas portas do distrito de São Severino de Gravatá, que abriga duas importantes reservas de Mata Atlântica, e uma delas, a reserva do Benedito, que é o nosso objeto de estudo. Observem como a vegetação já se apresenta completamente diferente da vegetação que encontramos no Vale do Ipujuca, desde as Serras das Jussas, com manchas de caatinga e poxerófilas. Estamos diante de uma vegetação de mata úmida, que precisa ser preservada a todo custo, partindo de uma consciência ambiental tanto por parte do poder público constituído, quanto das comunidades que vivem no entorno dessa área. Aqui iremos encontrar diversas nascentes de riachos que contribuem tanto para a bacia do rio Ipujuca, quanto para a bacia do rio Sirinhaé. Caso essas manchas de florestas úmidas sejam retiradas, corremos o risco de causar um impacto hídrico muito importante, porque estas nascentes só existem porque existe a cobertura vegetal, que por sua vez colabora para promover os ventos úmidos que regulam a temperatura sobre o município de Gravatá. Nossa última parada, logo adiante, nós iremos mostrar um riacho que corta o distrito de São Severino de norte a sul e tem uma importância ambiental e econômica muito grande para a comunidade. E é para lá que nós vamos agora. Estamos nas portas do Sítio Felice, de propriedade da família Baroni, que representa um grupo de resistência ambiental aqui no município, com diversos serviços prestados nas últimas 3 décadas. Este riacho faz parte da bacia do rio Sirinhaé, que é a bacia que sustenta todos esses brejos, tanto aqui no município de Gravatá, quanto em municípios vizinhos, como Camusim de São Félix, onde nasce o rio Sirinhaé. Este curso d'água deságua no rio Amaragi, que é o principal tributário da bacia do Sirinhaé. Mas antes dele se encontrar com o Amaragi, este riacho chega à barragem do Clipper, que ajuda no abastecimento de água aqui em Gravatá,
representando 10% do consumo municipal. Além de abastecer Gravatá, ele também é a mais importante fonte de água para manter a agricultura familiar aqui, tanto para a produção de flores quanto para a produção de orgânicos, além, lógico, do abastecimento humano da comunidade local de São Severino. Agora imaginem se todo este ambiente, que vem sendo recuperado e protegido, apesar do uso indiscriminado de agrotóxico ainda aqui na plantação de flores, a ocupação irregular do solo, a poluição, apesar disso tudo, imaginem se este ambiente desaparecer. Perderemos todos os serviços ambientais que essas florestas úmidas oferecem, que são a produção de água, a preservação da biodiversidade e a regulação das temperaturas, que fez de Gravatá um dos municípios com grande potencial turístico no Nordeste. É preciso que escolas, ONGs, associações, poder público e a sociedade civil se unam em torno de defesa destas águas, destas nascentes e dessas matas que protegem essas nascentes. Assim, estaremos garantindo a preservação e a conservação de nossas bacias hidrográficas, as nossas riquezas verdes também. E a pergunta mais importante para encerrarmos esse vídeo é: até quando nossos brejos irão suportar o desmatamento, o uso indiscriminado de agrotóxicos na plantação de flores, a poluição e o assoreamento destas nascentes? Logicamente que a resposta não é simples, é complexa, mas vamos tentar respondê-la, quiçá, num próximo vídeo.